Olá, gente, Shalom, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com a supervisão do Ravi Yaakov, gerente Scarlett, e também do Morel Cano Márcio Braga. Hoje vamos fazer um vídeo aqui acerca do livro Rumo a uma Vida Significativa. Temos feito uma série de vídeos e hoje vamos falar acerca da morte e luto. É um tema que muitos tentam fugir dele, mas não vamos fugir. Vamos falar dele nas palavras do nosso Rebbe, para que possamos entender melhor a importância de tudo na vida. Morte e luto, a última transição da vida. E os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7:2. A alma nunca morre. Já vimos em outros lugares por aí, né, de pessoas falando, que amedrontando as pessoas, que a alma vai queimar, vai morrer para sempre, vai se desfazer. Vamos ver aqui o que o nosso livro Uma Vida Significativa vai falar para nós. A alma nunca morre, o Rebbe. Então vamos lá. Em 1950, após o falecimento do sogro e antecessor, o Rebbe enfatizou que a melhor forma de louvar os mortos é deixar que suas boas ações falem por eles. Citando uma carta que o sogro escreveu em 1920, após o falecimento do próprio pai, o Rebbe explicou que um verdadeiro líder é como um pastor que nunca abandona o rebanho. Em verdade, esclareceu ele, está até mais presente do que durante a vida toda, uma vez que sua alma está liberta de todas as suas físicas do tempo e do espaço. O Rebbe sugeriu que os adeptos e o líder intensificariam a união com ele ao estudarem seus ensinamentos, ao executarem suas diretrizes e ao eternizarem suas atividades. Tempo e espaço é para esse mundo físico, não só esse mundo que nós vivemos aqui no planeta Terra. Tempo e espaço, ele está ligado a tudo que o ser humano pode captar. Mas espaço sideral, galáxias, seja o que for, né, é um espaço, né, é um físico também. Né, pode estar o telescópio mais sofisticado do mundo, jamais vai poder alcançar essa condição da alma. A alma, ela é maior do que o universo, do que o espaço. Então, quando ela sai desse corpo, ela transcende. O que realmente a morte significa? A morte, a própria palavra, infunde medo no coração das pessoas. Elas consideram a morte tão sondável, quão inevitável, quase não conseguem falar sobre ela, investigar além da própria palavra e permitir a si mesmo refletir sobre suas verdadeiras implicações. Esta é uma reação compreensível, já que tantas pessoas encaram a vida como nada mais do que um estado no qual o corpo humano está ativo biologicamente. Mas devemos nos perguntar, o que acontece depois da morte? Se é que acontece alguma coisa, o que é a morte realmente significa? Como devem se comportar as pessoas queridas que sobrevivem? O mistério da morte é parte do enigma da alma e da própria vida. Compreender a morte significa realmente compreender a vida. Durante a vida que conhecemos, o corpo é energizado pela alma. Quando morremos, há uma separação entre o corpo e a alma, mas a alma continua viva como sempre, agora liberta dos constrangimentos físicos do corpo, e já que a verdadeira personalidade de uma pessoa, sua bondade, virtude, alpinismo, reside na alma. Ela irá ascender a um estado superior depois de cumprir suas responsabilidades na Terra. A física moderna nos ensinou que nenhuma substância desaparece de verdade, apenas muda de forma. Que a matéria é uma outra forma de energia. Uma árvore, por exemplo, poderia ser cortada para a construção de uma casa, ou de uma mesa, ou de um banco. Independente de maneira como que a forma se modifica, a madeira permanece a madeira. E quando a mesma madeira é queimada numa fornalha,
ela novamente se transforma, convertendo-se numa energia que gera calor e gás. A árvore e o banco, o fogo, são todos simplesmente diferentes formas da mesma substância. Se isso que é válido para a substância material, ou é ainda mais para uma substância espiritual. A força da vida espiritual no homem, a alma nunca desaparece. Quando morremos, ela se converte em uma outra forma superior. A princípio, isso que pode ser difícil de compreender, já que somos tão dependentes da utilização de nossos instrumentos sensoriais para atravessar a vida. Com a madeira, por exemplo, é mais fácil segurar um banco com nossas mãos do que agarrar o calor e energia gerada pela sua combustão. Eu mesmo assim, o calor não é o menos real do que o banco de madeira. À medida que nos sintonizamos com o pensamento espiritual, aprendemos a nos relacionar com a realidade do espírito e com a sua elevação na hora da morte. E libertação do corpo em direção a uma forma mais pura de energia espiritual. Não importa que enfermidades físicas possam cometer uma pessoa, elas são apenas acontecem enfermidades físicas, nada do que acontece com a carne, o sangue, diminui de qualquer forma o poder da alma, que é puramente espiritual, porque, consequente, não é apropriado utilizar a expressão depois da vida, para definir o que acontece depois da morte. Depois da vida, pressupõe que estamos em outro lugar separado, ao passo que a morte é, na realidade, a continuação da vida, da maneira que conhecemos, só que em uma forma nova e superior. O capítulo do Gênesis, que aborda a morte de Sara, por exemplo, chama a vida de Sara. O capítulo que aborda a morte de Jacó chama-se Jacó viveu. Portanto, antes que possamos verdadeiramente responder a pergunta, o que é a morte, precisamos perguntar o que é a vida, pela definição médica. Existe vida quando o cérebro e o coração estão funcionando. Mesmo assim, uma pessoa pode estar biologicamente viva e não estar de modo alguma viva. Respirar, andar e falar são apenas as manifestações daquilo que chamamos de vida. A verdadeira fonte de vida, a energia que permite o funcionamento do corpo, é a alma. E a alma, por estar relacionada a Deus, o Criador da vida, é imortal. Embora as manifestações de vida possam cessar, quando morremos, a alma continua a viver, só que em uma forma diferente. Como pode ser um ser humano mortal ligar-se à vida eterna, vivendo uma vida material, que um corpo e alma, ligando-se desta forma a Deus, uma pessoa que transforma seu corpo em um veículo de amor, generosidade, é uma pessoa que nutre sua alma eterna, é dando vida aos outros, uma pessoa se torna verdadeiramente viva, para uma pessoa para que a vida consiste em bens materiais, a morte realmente representa o fim, quer dizer, a pessoa que luta só por ganhos materiais, só pensa nessa vida terrena, quer dizer, a vida para ele é o fim. Mas para aqueles que lutam na sua alma, partiu desse mundo, saiu desse corpo, não é fim, é melhor. A alma se alimenta, como nós falamos aqui, como diz os sábios, assim como seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Frequentemente temos dificuldade de discernir entre a vida biológica e a vida espiritual, ou a vida verdadeira. Nossa atenção se distrai com muitos ornamentos materiais da vida biológica. No entanto, uma vez que a alma deixa o corpo, podemos ver claramente como ela perdura, como continua a motivar as pessoas a fazer boas ações, a educar e ajudar a outros. A viver vidas espirituais e divinas é quando uma pessoa virtuosa parte fisicamente da terra que ela começa a exercer a influência mais profunda. Um venerado rabino, quando muito próximo da morte, pediu que o transferissem para a sala de estudos, onde pronunciara seus discursos. Irei para o céu, para o Shammai, disse ele aos adeptos, mas deixarei meus escritos para vocês. Eram os escritos que produziam o espírito. Ao ouvir estas palavras, o filho começou a chorar. O pai, fraco pela doença, disse a ele, emoções, não intelecto. Nesse momento em diante, o filho permaneceu firme, pensando apenas na vida da alma eterna do Pai. Gente, esses são os ensinamentos do nosso Rebbe, da eternidade da alma, né? Não tenha medo da morte em si, é um assunto complicado para quem vive na vida material, se apegando ao apreço da vida material. Mas use o intelecto, use a racionalidade, como esse rabino falou para o seu filho.
emoções, emoções, emoções. Agora, intelecto, entender o que é o mais importante. Tudo de bom para vocês. Vem ficar conosco na nossa BIC, no Friburgo, temos na plataforma Vem no Brasil, na Academia de Noé. Vem ficar, participar conosco na nossa BIC Noa, aqui na cidade de Novo Friburgo. É um prazer te receber, mas já.